Eu, particularmente, esse mimimi pra mim não serve. Eu tô com 7,2 já, né, cara? As bobagens que eu tinha que fazer na vida, eu já fiz. Isso não te afastou um pouco do futebol até? Até afasta, né? Mas eu não... Esse mimimi hoje, tá? Dessas situações todas, como é que eu não vou agradecer o cara que me desafiava todo dia, né? Duvido que tu faça. É mais 2, 3 jogos eu vou ter que te tirar porque tu não vai ter rendimento. Vai? Vai sim. Já saía brabo. Claro. Mas aí não era eu, era a reação de todos. Todos aqueles que alcançaram sucesso da minha geração de base foram provocados e deram resposta positiva. Os que não conseguiram dar resposta positiva, que se apequenaram, não alcançaram o estágio daqueles, Carpegiani, Escurinha, aquela turma toda, né? Que o Carpegiani, para mim, eu até sou meio suspeito em falar. Eu sempre disse, o maior jogador da história do Inter, eu não sei quem é. Não sei. Agora, o melhor foi o Carpegiani. E meu pai diz a mesma coisa. O melhor no conjunto todo da... mas teve craques, teve vários craques, mas o completo, o líder nato, o comandante, o motorzinho, o que regulava as condições de pressiona, não pressiona, jogo rápido, jogo curto, era Carpegiani. E o futebol não é uma ciência exata a ponto de tu pegar os melhores, montar um grupo e aquele grupo vai dar liga, né? Não. Muitas vezes tu precisa do operário, tu precisa do bandido, tu precisa do cara que sabe fazer a falta, do cara que provoca o adversário, do cara que vai botar o dedo na cara do juiz. Não é uma ciência exata de só bota os bonzinhos, os melhores e que as coisas vão acontecer naturalmente. Né? Eu, nas palestras que eu faço, e as faço até hoje, empresa, escola, onde convidarem, a gente fala muito sobre várias coisas que o futebol te ensina e que servem para a vida. Tá? E uma das perguntas que a gente sempre faz é, o futebol ele é coletivo ou é individual? Perfeito. E as respostas são calcadas em cima dessas duas ofertas que eu faço. É coletivo ou individual? Com a maioria se referindo ao esporte coletivo. Claro. E a gente diz, não é nenhum dos dois. O futebol é associativo. Perfeito. Tu tem que associar características para tu poder ter um time de acordo com os teus objetivos. Tá? E o exemplo disso é quando tu diz assim, se eu te der 11 Messis, tu ganha de quem? De ninguém, porque ele só vai jogar bem na dele, nas outras 10 ele vai te deixar na mão. Ele vai te deixar na mão, então tu vai perder. Vai ter teu time. Tu vai perder, mesmo com 11 Messis. Por quê? Porque na associação de características, para o rendimento dele ser do tamanho que é até hoje, é porque 10 correm por ele, 10 marcam por ele, 10 dão suporte por ele, 10 dão pressão por ele, e aí vai indo. Ou seja, ele tem a capacidade talentosa individual tão grande que tu tem que associar ele com 10 operários. É isso aí. O Romário, o Edmundo e o Sávio não deram certo, né? Não caíram por meio ponto. Não caíram por meio ponto. Que loucura, né? Então o futebol, ele não é nem individual, nem coletivo, ele é associativo. E as pessoas, quando criam dúvidas, eu sempre pergunto, qual é o significado da sigla FIFA? Federação Internacional de Futebol Associativo. De Futebol Association. Ou seja, na tradução literal é pé na bola associado. E aí, então, tu tem assim, é um jogo que tu tem que colocar na formatação do teu projeto de esquema tático de posicionamento, seja o que outras pessoas hoje têm algumas nomenclaturas novas, mas que não diferenciou em nada, porque o futebol continua sendo até hoje um jogo de erro. Perfeito. Quem induziu o outro a errar mais ganha o jogo.
Perfeito. Desde que ele começou como jogou, lá na sua estruturação, o futebol é um jogo de indução ao erro. Eu tenho que te induzir ao erro, com marcação, Genial. com detalhes, sabe? Com pressões, quem eu deixo sair jogando, quem é que eu não deixo, porque tu vai induzir o outro time a errar. Quanto mais perto do gol dele ele errar, melhor para nós. Porque eles vão fazer com a gente a mesma coisa. Então, quem erra menos, normalmente ganha o jogo. Então, por ser um jogo de erros, desde o começo que a avaliação de características para os que, na época, eram considerados os inteligentes, eram os que ganhavam o jogo quando ele organizava o time com suportes. Tá? Aí a lista é grande. Tu pega o que marca, o que cobra, o que cabeceia, o que chuta, o que dá apoio, o que dá suporte de marcação, o que dá suporte para passe curto, o que dá suporte para passe longo. Eu não posso ter um lançador se eu não tiver um cara de velocidade que busque o espaço oferecido, ou criado pelo teu time, ou cedido pelo outro. Então, isso tudo nos traz aquela coisa de que 50% do que acontece no futebol, durante o jogo, é treinado pelos dois times. Perfeito. E os outros 50% são aleatórios. Tu não sabe o que vai acontecer. Vai estar na cabeça e na decisão tomada, o uso correto do seu pé para que esses 50% sejam favoráveis a ti. Porque por mais que eu treine, eu não posso me esquecer que o outro time vai marcar para induzir o meu time ao erro. Então, é só 50% relativo a treinamento. De organização, de sistemas de posicionamento, tudo aquilo lá. Mas, principalmente, eu tenho que ter o quê? Características adequadas. E por incrível que possa parecer, mano, eu fui treinador, sabe que tantos anos. Na maioria das vezes, nós, treinadores, acertamos o time sem querer. Na maioria das vezes. Por quê? Porque tu tem um time e daqui um pouco tu vai lá, joga mais ou menos. Terceiro cartão amarelo, uma lesão. Uma lesão é um terceiro cartão e o teu time que não estava andando, tinha alguma coisa que tu não conseguia captar ainda. Aí tu testava aqui, testava ali, pô, tem alguma coisa que não está dando certo, não está casando ainda as características. Daqui um pouco por uma penalidade de suspensão, por uma lesão qualquer, tu é obrigado a colocar o Joãozinho. Tá, Joãozinho, vai lá e entra, só tem tu, cara. Aí o Joãozinho vai lá e entra e joga dá o equilíbrio. O normal dele. Só que o normal dele era o elo que estava precisando para algum setor render aquilo que não estava sendo observado corretamente. E aí Mano Tiandi e os seus parceiros na arquibancada dizem o quê? O time deu liga. É isso aí. O time deu liga, pá!